Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos aqui o nosso programa invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Queria lembrar aqui a vocês o curso sobre Introdução à Filosofia de Eric Voegelin, que será dado aqui em Colonel Heights, em abril. Informações pelo telefone 041-3262-0100, 041-3262-0100, ou então 041-8884-6993 com o senhor Eduí. Também lembrar vocês para que deem uma olhada no meu site www.seminariodefilosofia.org, onde vocês encontrarão, aos poucos, toda semana vai ter alguma novidade lá, sobre o curso de filosofia de 5 anos que nós devemos dar a partir de fevereiro, março no máximo, não passará de março. E aqui eu queria fazer um apelo humanitário àqueles ouvintes que moram em São Paulo, estejam aí por perto de São Paulo. Um amigo meu, chamado Milton Treza Filho, Treza com 2 Es, T-R-E-Z-Z-A, Filho, ele foi operado de câncer no peritônio, um negócio gravíssimo, mas ele passa bem, já está em casa, só que tem o seguinte, ele precisa de 40 doadores de sangue. 40 doadores de sangue. Não importa qual o seu tipo sanguíneo, porque chegar lá no hospital, o hospital faz as permutas devidas. Então, quem puder ajudar nessa circunstância difícil, por favor, vá até o Hospital do Câncer, o Hospital AC Camargo, na Rua Antônio Prudente, em São Paulo. Telefone 011-2189-5000, 2189-5000, e se apresenta lá na portaria dizendo que quer doar sangue e declarando o nome do receptor, Milton Treza com 2 Es Filho. Para doar é preciso ter menos de 65 anos, mais de 55 quilos de peso e não ter tido hepatite. O que não é o meu caso, infelizmente, que eu tive essa porcaria. Então, meu sangue já não serve nem mesmo para mim, quanto mais para os meus amigos. Mas quem puder aqui ajudar, nós ficaremos muito gratos. E, por favor, quem doar, me avise, ou por e-mail, ou através da minha comunidade no Orkut. Muito obrigado a todos já antecipadamente, que Deus os recompense. Muito bem, então hoje todo mundo está dizendo, é uma data histórica, né? É um negócio espetacular, né? Esse negócio de toda hora os jornais anunciarem acontecimento histórico. Isso é o exemplo de charlatanismo pseudo-profético mais besta que tu pode imaginar, porque pressupõe que o repórter, ele não só sabe o desenvolvimento futuro da história, como ele sabe até como os historiadores do futuro verão uma coisa que está acontecendo no presente momento. Por exemplo, quando veio a Constituição de 1988, então era uma data histórica, né? Hoje você chega na rua, pega um moleque na rua e pergunta, quem foi Ulisses Guimarães? Né? O cara vai dizer, é ponta esquerda do Corinthians, tá entendendo? Ninguém lembra mais dessas coisas, pô, já acabou e não deixou marca, né? Quer dizer, essa Constituição de 88, ela passará muito rapidamente, né? O Brasil tinha até aquela história do Milor Fernandes, que dizia o sujeito que entrava na livraria e falava, eu queria um exemplar da Constituição brasileira. Daí o livreiro falava, não, nós não lidamos com publicações periódicas. Então isso aí vai tudo ser esquecido, né? Quem é que lembra dos autores das constituições anteriores? Cada um foi uma data histórica. Então aí o Barack Obama é também a data histórica. Data histórica por quê? Porque é o primeiro negro que chega à presidência. Então, mas olha que coisa terrível. Quer dizer, a qualidade com que o sujeito vai entrar para a história é a cor da sua pele. Né? Então, note bem, por que a gente se lembra, por exemplo, de Napoleão Bonaparte? Né? É porque ele era baixinho? Né? É porque tinha o pinto pequeno? É porque ele era azul, verde, né? Cor-de-rosa, japonês, malaio? Não, é por causa do que ele fez. É isso? E vocês lembram o que fez Napoleão Bonaparte?
havia uma revolução em curso, ele, ao mesmo tempo, parou a revolução e estabilizou as suas conquistas e criou lá legislações, e criou nações, e criou famílias reais que duram até hoje. É isso. Por que você lembra de Moisés? É porque Moisés era judeu? É porque Moisés era japonês? É porque Moisés era preto? Não, meu saco, foi porque Moisés falou com Deus lá do alto do Sinai e trouxe os 10 mandamentos, e os caras estão obedecendo isso até hoje, faz 5.000 anos. Né? Então, é por isso, é por causa do que fez. Agora, Barack Obama, o que fez? Até o momento, o que eu sei é assim, ele falsificou meia dúzia de documentos, mentiu pra caralho, tá certo? E é um bunda mole que obedece a Jorge Soros e os demais patrões dele. Quer dizer, uma pessoa sem nenhuma autodefinição. É simplesmente um empregadinho. Eu raramente vi um político tão desprovido de ideias próprias. Até hoje ninguém sabe o que o Barack Obama pensa a respeito do que quer que seja. Porque ora ele diz sim, ora ele diz não, ele dança conforme a música. Então a única coisa notável dele é que, vamos dizer, é um preto na presidência. É grande merda, mas dia menos dia tem que ter um preto na presidência mesmo, até por uma lei das probabilidades. É isso. Um tempo atrás, se dissesse que o Peru ia ter um presidente japonês, ninguém ia acreditar. Então não teve o tal do Fujimori. Tudo pode acontecer, né? Então, agora, sem dúvida, é uma data histórica por causa de coisas que estão acontecendo e que terão consequências enormes. Essa sim, vamos dizer, é impossível que isso não tenha consequências históricas duradouras, tá certo? E profundas. É o seguinte, o sujeito que o Obama escolheu para ser o chefe da CIA, o senhor Leon Panetta, o Leon Panetta, né, estava ligado a um negócio chamado Institute for Policy Studies, que era um think tank de Washington, comunista, tá certo? E especialmente anti-CIA. Ora, você acha que um think tank, tá certo, de estudos de inteligência, de informação e contra-informação, think tank comunista, que estuda informação e contra-informação, pode ser apenas um órgão comunista? Não, é claro que isso é um órgão da KGB, isso é a coisa mais óbvia do mundo. Tá certo? Então, para ir direto ao ponto, o homem da KGB estará na presidência da CIA. Isto é um acontecimento histórico da mais alta importância. Se o Obama não fizer mais nada na vida dele, ele já mudou o curso da história do mundo só por fazer isso. Tá certo? Quando a gente vê que botaram o Leon Panetta na CIA, então a gente começa a perceber que aquela previsão daquele estudioso russo que falou na divisão dos Estados Unidos vão se desmembrar, se desmantelar e desmembrar em alguns anos, eu vejo que aquilo é perfeitamente viável, porque a extensão da penetração dessa gente no coração do poder norte-americano já é enorme. É isso que está acontecendo agora. Isso aqui é uma informação, vamos dizer, para quem sabe, para quem procura informação. E para quem julga as coisas por documentos de fonte primária e não por impressões ficcionais que saem na mídia. Por exemplo, hoje tem um teste, um quiz no Globo. Veja o que você sabe, se você entende alguma coisa de Barack Obama. Então está lá o teste. Onde nasceu Barack Obama? No Quênia ou no Havaí? Se você responder no Quênia, está errado. Tem que responder no Havaí. Então isso aí é indução a erro. Quer dizer, você está fazendo, não é nem uma notícia, esse é um teste. Portanto, o teste se faz com conhecimentos que são de domínio público, que fazem parte do patrimônio consolidado dos conhecimentos humanos. Então o Globo pega essa presunção de que o Obama nasceu no Havaí, presunção que até agora só foi comprovada por vamos dizer, um traslado indireto de certidão de nascimento. Traslado que, por sua vez, é absolutamente falsificado. É impossível que aquilo seja autêntico. E dá aquilo como se uma certeza histórica universalmente aceita, tá certo? E que, se o garotinho responde outra coisa, está errado. Também é a mesma coisa. Qual é a religião do Obama? Se você responde muçulmana, está errado. Não passou de ano, repetiu de ano. Ora, não há nenhuma prova de que o Obama seja cristão. Nenhuma. Primeiro que a igreja que ele frequentou durante
20 anos, é uma igreja comunista. É uma igreja de teologia da libertação. Dizer que isso é cristão, vamos dizer, isso é um exagero, uma figura de linguagem. Né? Não é um fato de maneira alguma. Você está atribuindo uma qualidade cristã, tá certo, desde fora, a uma organização que, vamos dizer, só é cristã num sentido tático, por assim dizer. Né? No entanto, a meninada tem que responder lá, que o Obama é cristão. Ora, depois que ele saiu da tal da igreja comunista, ele nunca mais foi a igreja nenhuma. No domingo, em vez de ir para o culto, ele vai fazer ginástica. Isso já vai fazer meses. Né? Então, até agora, ninguém sabe que eles vão ter que escolher alguma igreja para o Obama frequentar no domingo, para dar a impressão, né? E o Obama já declarou que os Estados Unidos não são uma nação cristã, são uma nação cristã, islâmica, etc, etc. Por outro lado, declarar como o Obama declarou, que ele nunca teve formação islâmica, isso é uma mentira óbvia, porque a formação islâmica dele está abundantemente comprovada em documentos de fonte primária. Vai começar os documentos da escola que ele frequentou. Note bem, era uma escola católica na Indonésia. Né? E ele conta lá como muçulmano. Por outro lado, nas memórias dele, ele também conta das recitações islâmicas que fazia. Então, como é que ele diz uma coisa nos livros de memória, outra coisa para a mídia, e aquilo que ele falou para a mídia tem que ser aceito como verdade de evangelho. Então, isso significa o seguinte, que a mídia, grande mídia americana e brasileira, ela rompeu totalmente com a realidade, mas totalmente, 100%. O universo da mídia se tornou 100% ficcional. Pode acreditar no que eu estou falando. E isso não é uma coincidência, não é um desvio que foi acontecendo. Não, isso é uma coisa deliberada, porque toda essa turma que faz jornalismo hoje, todos eles foram formados na escolinha do Jacques Derrida, o desconstrucionismo, o qual acredita que não existe realidade objetiva, só existe texto e narrativa. Então não se trata de contar a realidade, trata de impor narrativas, como ele diz. Você tem a sua narrativa, eu tenho a minha. Então eu imponho a minha, você acredita na minha, pronto, você está sob o meu poder. Os caras acreditam nisso, e é isso que eles estão fazendo, isso é imposição de narrativa, gente. Quer dizer, isso não é nem, vamos dizer, distorção jornalística. Isso não é jornalismo, mas tem nada a ver com jornalismo. É ficção mesmo. É publicidade e só. Você vê que nos debates que surgiram aqui a respeito, um lado entra com documentos, testemunhos, etc, etc. O outro entra com afetação de superioridade, não é isso? E rotulação. Isso é teoria da conspiração, isso aí é extrema-direita. E olha, o outro lado puxa, então, um monte de documento e você responde com um xingamento. Xingar é um direito humano e até um dever em certas circunstâncias. Mas se o xingamento substitui o fato, substitui o documento, substitui o argumento, então aí é fraude. Né? O xingamento é assim, é um adorno, entendeu? É um negócio só para completar, quer dizer, você esfrega o documento na cara do sujeito e diz assim, tá vendo, filha da puta? É assim que se faz. Agora, se o sujeito vem com um documento e você responde apenas, filho da puta, que nem os caras fazem comigo, aí é trapaça, evidentemente. E todo esse pessoal que defende, vamos dizer, a autenticidade da versão oficial da biografia do Obama, só age assim porque eles não têm um documento para mostrar. Quando mostra o documento é falso, como aquele alistamento militar dele, que tem lá, né, assinado em 1980, só que a data de impressão do documento é 2008, porra. Quer dizer, eu digo que Obama é milagroso, é o Messias, mas, olha, assinar um documento 28 anos antes de ser impresso, eu acho que nem Jesus Cristo conseguiria, porque para isso ele precisa inverter o tempo. Né? A gente sabe que tem umas coisas que aconteceram, Deus já fez umas coisas extraordinárias, aquele negócio de abrir as águas do Mar Vermelho, fazer o sol parar, o sol pular, Deus faz tudo isso. Agora, voltar o tempo, não pode, porque isso é contrário à estrutura da realidade. Deus não pode fazer o tempo voltar atrás. Não, o que passa é o seguinte, é que na eternidade todos os momentos do tempo são simultâneos. Porém, se o tempo voltasse atrás, toda a estrutura da temporalidade estaria quebrada, o universo estaria extinto.
Então, Deus pode fazer o tempo voltar atrás? Pode na eternidade, ou seja, depois de acabar com esse mundo. Mas enquanto dura o mundo, não pode. Agora, o Obama pode, porra. Pior, tem lá, vamos dizer, a data da assinatura está assim, acho que é 30 de julho de 1980. E o carimbo do lado, o carimbo da autenticação do correio está 29 de julho. Então, mesmo que o documento fosse, vamos dizer, realmente de 1980, ainda teria isso. Ele foi autenticado 24 horas antes de ser assinado. Ou seja, isto aqui, até tem um advogado aqui, eu agradeço muito, esqueci o nome do rapaz, quer ver? Deixa eu ver se eu digo aqui. Eita. Tá difícil. É tanto papel aqui, gente. Tanto papel. É uma confusão. Não consigo achar. Bom, não sei o que, Alasdair. E ele me corrige, ele diz que o Obama cometeu crime de falsidade ideológica, e isso não é falsidade ideológica, isso é falsidade material. Você tem toda a razão, meu amigo. Agradeço muito a sua informação. Isso não, falsidade ideológica é assim, é um documento autêntico, isso é um documento de fonte genuína, mas com informação falsa. E agora, no caso, não. O que foi falsificado é o próprio documento, o próprio papel. Agora, eu acho que o Obama cometeu essas várias coisas, entendeu? Ele cometeu falsidade material nesse caso e cometeu falsidade ideológica em outras. Ele cometeu tudo ao mesmo tempo, né? Celton Alasdair, isso mesmo. Muito obrigado, Celton. Então, aqui o Valentim me escreve pedindo que eu diminua a quantidade de palavrões. Eu não posso, Valentim. Eu falo pouco palavrão. Tá certo? Porque nós estamos discutindo com um vigarista, com um bandido, com sociopatas perigosos. Toda pessoa imbuída de mentalidade revolucionária, toda pessoa que vem aí, é o change, nós vamos mudar o universo. Isso aí é um fenômeno gravíssimo, é o que o Eric Fögelen chamava a fé metastática, que é Deus que acredita que por um ato de fé ele pode transfigurar a estrutura da realidade. A pessoa que vende essa ideia para os outros, ou é um vigarista ou é um louco, ela própria, louco perigoso. E essas pessoas vêm com toda esta pompa, com toda esta afetação de autoridade, querendo cagar regra para cima de mim. Como é que você quer que eu não xingue, porra? Porque se você vai discutir com essas pessoas sem xingar, vai discutir respeitosamente, você está dando respeito a quem não merece. Essa é a mesma coisa que você chegar lá para o Champinha, né? E dizer, meu filho, você é uma pessoa de respeito, mas eu tenho uma pequena divergência com relação a você na interpretação do Código Penal, né? E daí você começa a discutir, né, respeitosamente a conduta do Champinha, né, que ele acha que ele pode estuprar e matar as pessoas, e você acha que pelo Código Penal não. É isso que fazem quando discutem com o Barack Obama, com Luiz Inácio Lula da Silva, né, com esse Marco Aurélio Garcia. Nós estamos conversando com bandidos que são mentirosos até a medula da alma. Delinquentes. Eles enganarão você e vão trapacear o tempo todo. Como é que ele quer que respeite essas pessoas? E se eu me abstenho de falar palavrões, é porque eu acredito que eu estou num ambiente de respeito. Eu estou numa igreja, estou né, como é que se diz, numa academia, numa coisa assim. Fala, não, mas para discutir, você está dentro de um puteiro, gente. Eu prometo para vocês, se eu encontrar o seu Lula da Silva pessoalmente, seu Marco Aurélio, tá certo? Primeira coisa, seu Tarso Genro, né? Primeira coisa que eu vou dizer, aqui seu filho de uma puta, vigarista do caralho, chupador de pica, é isso que tu é. Tu é uma bosta ambulante. Eu vou falar tudo isso, daí eu vou pra cadeia, mas vou feliz, você tá entendendo? Porque na cadeia tem pessoas de respeito, tá entendendo? Que cometeram um delito ou outro, e por causa de um delito foram parar. Agora esses caras cometem delito em série, todo dia. Você vê o negócio que fizeram com esse Cesare Battisti, quer dizer, mais um terrorista assassino condenado na Itália. Os caras protegem como protegeram o Olivério Medina, como protegeram Achille Lolo, dando esses assassinos
A proteção que não deram àqueles 2 boxeadores, né, cubanos. Que crime cometeram os boxeadores? Só se você acusar eles. Não, eles esmurraram as pessoas no ringue. Esse é o crime deles, né? Então, a diferença de tratamento é tão óbvia e a proteção conferida a esses bandidos é tão sistemática que eu digo que é até bom para ver se esse pessoal empresarial, militar, pessoas que se dizem liberais, conservadores, etc., ver se entende de uma vez que o Brasil é o centro de articulação da Revolução Comunista na América Latina. O Brasil é governado pelo movimento comunista internacional. E o Brasil tem uma posição mais discreta do que Venezuela e Bolívia, etc. Exatamente por causa disso. Toda a concepção da Revolução Latino-Americana foi criada no Brasil, por gente como o seu Marco Aurélio Garcia e Lula, que criadores do Foro de São Paulo. Então eles criam aquilo, põem os outros para executar, para ir na frente. Olha o Hugo Chávez, olha aí o Morales, tu vai lá, faz um escândalo, dá a cara para apanhar, todo mundo vai rir de você, vai jogar tomate em você, e nós ficamos aqui atrás fazendo os planos, e ainda parecemos moderados, equilibrados, e temos a confiança do investidor internacional. É exatamente isso que está acontecendo, gente. O Brasil está na mão do elite comunista, sim, elite perigosíssima, tão perigosa quanto Lenin, Stalin, Che Guevara e outros. Eu não entendo como é que nas Forças Armadas tem gente capaz de ir lá bater continência para esses filhos da puta, vai terminar batendo continência para Hugo Chávez, batendo continência para o Morales, batendo continência para narcotraficante. Vocês não têm vergonha na cara, militares brasileiros? Não digo que vocês precisam fazer uma coisa violenta, dar um golpe, não, mas recuse a atitude de respeito. Não bato continência para você, não. Vou para a cadeia honradamente. É isso que vocês têm que fazer. Vamos dizer, você pode obedecer pela força. Digo, olha, posso até te obedecer porque a lei me impôs, mas eu não te respeito. Não vou dar uma manifestação de respeito para você. O primeiro, não vou chamá-lo de excelência. Porque você só tem, vamos dizer, é a excelência da merda. Quer dizer, você é notável na sua capacidade de ser merda. Entendeu? É a única coisa que tem. Agora, esse seu, né, Marco Aurélio Garcia diz, não, nós damos asilo ao Cesare Battisti, né, obedecendo às nossas tradições humanitárias de dar abrigo. Diz que a tradição humanitária só vale para comunista? Para quem foge de comunista não vale, não? Que risco esse Cesare Battisti está correndo? Ele vai ser assassinado? Ele vai ser torturado? Vão queimar ele vivo? Como o Achille Lolo queimou os 2 filhos do adversário, do inimigo? Nada disso. Ele apenas vai para a cadeia, uma cadeia europeia, né, que é um hotel de 5 estrelas, para cumprir a pena pelo crime que cometeu. Ah, isso não pode, coitadinho. Então aí vai. Agora aqui. Vamos em frente. Aqui. O Cavaleiro do Templo me pergunta o seguinte: professor, me interessei bastante por Paul Sérieux, depois de ler um artigo do senhor que falava sobre delírio de interpretação. Encontrei até mesmo um livro em formato PDF. Eu dei o link lá, tá lá o link, né? Mas está acontecendo uma coisa muito estranha. Nenhum profissional das áreas de psicologia jamais ouviu falar dele. Ele foi banido da academia. Não é banido da academia, meu filho. Não é banido da academia. Paul Sérieux é conhecido, é um clássico da psicologia na França. O problema é que faculdade de psicologia no Brasil ensina os caras assim, dá o curso pra pica, tá entendendo? De psicologia não ensina nada. Esse é um bando de ignorante. Olha, eu tive a grande satisfação de estudar a psicologia sob orientação do maior psicólogo clínico que já houve no Brasil, que ele nem era brasileiro, era argentino-suíço, que era o Ana França César Miller. O Miller conhecia tudo de psicologia. Aí cada pergunta que eu fazia para ele, dava uma pilha de 20 livros e falava, tu vai para casa, lê esses 20 livros, depois tu volta aqui perguntar. Então, só o que ele aprendeu naquele círculo de psicologia de Zurique era o centro da psicologia mundial, pelo menos a psicologia germânica, nos anos 40, né? Então, todos aqueles camaradas que lecionavam ali, o Max Pfister,
Zonde e tal. Eu li essa gente toda, então eu sei o que foi a psicologia do século XX. Eu sei quais são os clássicos, eu sei o que tem importância. Não. Você fala dessa gente na Faculdade de Psicologia Brasileira, eles ignoram tudo. Porque eles só têm cultura de almanaque. Né? Eles sabem, vamos dizer, apenas aquilo que é mais popular. Que é Freud, o behaviorismo, essas coisas assim que todo moleque sabe. Então é o que um professor de psicologia no Brasil sabe. Você chega lá e fala de Viktor Frankl, do Zonde, Max Pfister, né? É claro, Jung eles conhecem, que é mais popular, mas se você falar do pessoal, pergunta para eles, quem foi Marie-Louise von Franz? Os caras não sabem. Quem foi Aniela Jaffe? Eles não sabem. Não sabem nada. Isso é um descalabro total. Então é isso aí, Cavaleiro. Ele não foi banido da academia coisíssima nenhuma, é que ele disse, mas não existe academia no Brasil. Isso aí é tudo escolinha do MST, escolinha do movimento gay. Tá certo? Só serve para isso. Então, o ensino de psicologia no Brasil é um crime. Ó, eu só vou atender telefonema no finalzinho do programa. Daí ele pergunta, o senhor teria versão em português do livro Le Folie Raisonnante? Não há tradução disso aqui. Se você quiser fazer a tradução, será uma obra de caridade. Mas, por favor, passe a tradução para mim, para eu poder fazer uma revisão técnica, porque isso aí não é uma coisa qualquer. Daí ele pergunta, por fim, o senhor sabe se existe algum trabalho que ligue esse delírio de interpretação à mente revolucionária? Ué, mas é exatamente o que eu estou fazendo, porra. Quer dizer, a explicação da mente revolucionária como um exemplo de delírio de interpretação é o núcleo da minha tese sobre a mente revolucionária, que eu já dei muitas aulas sobre isso, tá certo? E que agora estou reunindo e organizando tudo para sair, vamos dizer, o livro A Mente Revolucionária. Então o negócio já está, como é que se diz? Assim, é um catatal, uma coisa imensa, né? Então sou eu que estou trabalhando isso aqui, porra. Faz favor, não vai dizer que, quer dizer, não tem sentido. Eu estou aqui estudando um negócio, tentando descobrir, o cara vem perguntar, tem algum livro sobre isso? Eu falo, não tem. Ora, isso é uma outra coisa que no Brasil, ninguém acredita no Brasil que existe um brasileiro capaz de fazer algum trabalho criativo, original, né, em área nenhuma. Então tudo que você faz, a pessoa pergunta, qual é a fonte? A fonte sou eu, c'est moi. La source, c'est moi. Você entende, né? Fui eu que descobri isso aí. Aquele negócio dos 4 discursos de Aristóteles, fui eu que descobri. Entende? E muitas outras coisas, a minha teoria do império, fui eu que descobri. Esse negócio da mente revolucionária como delírio de interpretação, fui eu que descobri. Eu descobri um monte de coisa, gente. Eu fizer a lista das minhas descobertas nas áreas de humanidade, filosofia e ciências humanas, pode dar umas 20. O negócio da teoria da tripla intuição, quer dizer, tudo isso aí, meu saco, quando é que vocês vão entender? Olha, eu vou dizer para vocês o seguinte, eu vou dizer para vocês quem sou eu. Né? Não é por estar na minha presença, porque no demais eu sou um bosta. Porém, no meu trabalho científico, olha, cá entre nós, eu sou um dos grandes, viu? É bom você saber. Pega a medida, você não está falando com qualquer. Você está entendendo? Eu não sou um professorzinho de filosofia. Tá? É bom você saber, você não tem senso de medida, porra. O brasileiro, o cara, assim, quando o sujeito não tem capacidade de perceber a realidade, então ele precisa perguntar pro vizinho. Mas o vizinho também não tem, então pergunta pro outro vizinho, pergunta pro outro vizinho, pro outro vizinho. Então, fica aquela, como é que se diz? Interconfirmação das ignorâncias, tá entendendo? Digo, olha, meu saco, você lê as minhas obras e você vê se tem alguém, não é no Brasil, na América Latina, ou nas 3 Américas, que tem tantos trabalhos importantes como isso aí. Não tem. Então, quer dizer que eu sou o maior filósofo do Brasil? Tem uma discussão no site do Arnaldo Bloch, que é o maior intelectual do Brasil. Paulo Coelho diz que é ele. Eu acho até que ele tem razão, porque eu não sou intelectual. Porque, felizmente, eu não estou concorrendo. Eu sou um filósofo, é diferente. Né? Intelectual no Brasil é palpiteiro, tá entendendo? Então, aliás, o Paulo Coelho até que dá pouco palpite. Né? Mas daí é o seguinte, lá nas cartas, nos comentários, só aparecia eu, todo mundo falando de mim. Fala, mas é óbvio. Agora, qual é a vantagem de ser... Você pensa que eu estou
sendo vaidoso, eu sou o maior filósofo brasileiro. Eu falo, grande merda ser o maior filósofo brasileiro. Grande merda. Isso aí é você ser o melhor jogador do time de várzea da Vila Inhokunhé. Você está entendendo? Isso aí é ser o maior filósofo do Brasil, é exatamente isso. E isso eu sou. Eu falo, grande bosta ser o maior filósofo brasileiro. Não tem outro, não tem nem, é o concorrente único. Então, vamos em frente, né? Vamos ver o que mais nós temos aqui. Aqui o Marcos Ludwig me lembra uma coisa que eu jamais perceberia. Este programa Trout Speak é o 100º programa. Então, parabéns a nós mesmos. Né? Ela queria avisar aqui um elemento importante do programa. A partir da semana que vem, vocês, durante algumas semanas, estarão livres das risadinhas da Leila. Tá certo? Porque ela vai ter aulas. Nessa horário, ela não poderá estar aqui. Então, quando não ouvir as risadas, não pensem, ô turma do Olavo de Carvalho no Zodíaco. Vocês, conseguimos intimidar a Leila e mandamos ela embora. Porque, pô, quem são vocês para concorrer com a Leila? Pô, a Leila que, né? A Leila sozinha bate vocês dos 4 mil aí, entendeu? Então, a Leila estará ausente, eu creio que por umas 6 semanas. Né? Aqui, o Silvio Grimaldo me pede esclarecimento de um artigo que diz o seguinte, um artigo meu diz, o único significado possível da palavra sim é o da responsabilidade moral integral que uma pessoa assume ao declarar alguma coisa. Isso está num artigo publicado há algumas semanas. Ele pede esclarecimento sobre isso. Eu digo muito simples, defina a palavra sim e a palavra não. Não é possível definir isto logicamente. Não há definição lógico-formal aceitável do sim e do não. Porque toda definição será tautológica. Se você disser, por exemplo, o sim é afirmação, eu digo, você não definiu, você apenas repetiu a mesma coisa. Se você disser o não é negação. Então, o que é negação? Negação é o não. Então isso não é uma definição, isso é uma tautologia. Não é possível definir essas palavras. No entanto, é possível você saber a que elas se referem somente pela ligação que tem com a atitude interior da pessoa que pronuncia. Você está entendendo? E essa atitude, quando você fala sim, quer dizer, ele está assumindo a responsabilidade de afirmar alguma coisa. Essa responsabilidade, por sua vez, tem graus. Por exemplo, eu posso concordar com uma afirmação só, vamos dizer, para fins de argumentação. Então não é que eu acredito naquilo, eu estou admitindo aquilo provisoriamente como hipótese. Tá certo? Mas eu também posso, vamos dizer, afirmar o sim como uma certeza razoável ou como uma certeza absoluta. Tá certo? Então, o único sentido da palavra sim é que um ser humano assume a responsabilidade por aquilo. Tá certo? Então, isso aí é para você ver, né, como por exemplo, o discurso científico, ele tem, vamos dizer, um fundamento que em última análise, tem que ser procurado na ordem moral. Entendeu? O meu artigo diz exatamente isso. O discurso científico é apenas uma das formas de exercício da razão e ele não pode retroagir sobre a razão e cagar regras em cima dela. Né? E a razão, por sua vez, não é apenas a capacidade do discurso lógico-analítico. A capacidade de raciocinar logicamente um gato tem, um macaco tem, um computador tem. Tá certo? A razão é a capacidade de se abrir, vamos dizer, ao universo como totalidade indistinta. Quer dizer, você sabe que é uma totalidade, você sabe que tem uma forma, mas você não sabe onde termina. Essa capacidade o animal não tem. O animal só compreende, né, o mundo daquilo que o afeta sensitivamente. Aquilo que o grande biólogo Wilkes chamava o seu Umwelt, o seu mundo em torno. Né? O bicho só entende o seu Umwelt, mas nós entendemos que existe um universo. E entendemos que existe infinitude. Isso é a razão. Então, vamos dizer, essa experiência da abertura para a infinitude, este é o fundamento da razão. Tá certo? Agora, o que é o método científico? É uma aplicação especializada dessa capacidade racional. Então, qual é a autoridade que o discurso científico tem sobre a razão? Nenhuma, porque ele depende da razão. Tá certo? E essa capacidade da razão, por sua vez, ela se fundamenta em forças morais que existem dentro do ser humano. O que é que nos obriga a admitir a verdade?
Nada. Quer dizer, um discurso, uma prova lógica, não obriga você a admitir a verdade. É você aceita porque você quer. E isso não tem escapatória. É isso que eu estava tentando explicar ali. Agora, que o Arsênio Becker, né, me pede aqui informações biográficas. Eu não dou, não. A minha vida foi uma merda, tá entendendo? Quer dizer, porra. Quer dizer, quando eu nasci, fiquei doente 7 anos. Estava lá semi-morto, tá entendendo? Quer dizer, realmente eu nasci aos 8 anos de idade. Milor Fernandes que brincava com isso. Milor Fernandes nasceu no Rio de Janeiro aos 8 anos de idade, etc, etc. Então ele fez com piada, mas no meu caso é verdadeiro. Quando eu abri meus olhos para o mundo, eu já tinha 8 anos e era um bebê. Tá certo? Então foram vários anos até emergir do meu estado, vamos dizer, daquele de ignorância natural. Tá? E as pessoas começam a emergir aos 2, 3 anos, e eu comecei aos 8. Tá? Né? Depois, logo em seguida, a primeira coisa que eu fiz, quando já era quase um homenzinho, foi entrar no Partido Comunista e conhecer o bando de filha da puta, você tá entendendo? Eu disse, mas que vida de merda, porra! Você tá entendendo? Então, aquele negócio da vida começa aos 40, é verdade. A minha biografia começa aos 43 anos. No dia que eu estava fazendo a barba, olhei no espelho e de repente eu me toquei e falei, porra, eu já sei tudo a meu respeito. Eu já me conheço de trás para dentro, eu não consigo mais me enganar a mim mesmo. Eu conheço todas as minhas tretas, todas as minhas mentiras, Então, eu estou livre da minha pessoa. E foi a partir daí que eu comecei a escrever coisas mais importantes sobre filosofia. Eu falei, eu não preciso mais pensar em mim mesmo, eu posso pensar em coisas. Eu posso pensar na realidade. Olha que coisa maravilhosa. Eu estou livre do porra do Olavo, caraca! Tá entendendo? Então, olha. Ele perguntou como é que eu larguei a esquerda. Né? Eu até já contei isso. Eu fui largando a esquerda com uma série de decepções de ordem moral, não para ideológica. Eu fui vendo que aquele ambiente fedia, as pessoas simplesmente não prestavam. Aquilo era um bando de vaidoso, mentiroso, filha da puta. Não tinha um que prestasse ali. Não tinha era tudo mentiroso. E foi assim, então. Não foi uma coisa ideológica, não é que eu rompi com o comunismo. Eu simplesmente saí daquele meio. E fui para casa, antes só do que mal acompanhado. E comecei a estudar. E eu fui vendo que, mesmo depois de eu ter entendido que o próprio comunismo não prestava, quer dizer, não era só o ambiente comunista que não prestava, tá certo? Mas não era também só o comunismo que não prestava, era toda a esquerda que não prestava. Né? Ainda assim, eu continuei com um monte de ideia esquerdista na cabeça, de maneira mais ou menos inconsciente. Então, por exemplo, eu acreditava quando um comunista dava um depoimento. Eu falei, hoje eu sei que não é para acreditar nada. Se o comunista fala bom dia para você, é melhor você pegar seu guarda-chuva que vai chover, porra. Entendeu? Eles mentem em tudo, é um negócio impressionante. Quanto mais eu estudo, eu mais vejo que esse negócio é uma doença mental perigosíssima. E cria um abismo entre percepção e realidade e quer forçar todo mundo a viver num universo ficcional do filho da puta, do comunista, para esse ter o prazer de impor a sua narrativa e fazer de você um personagem do mundo ficcional dele. Quer dizer, ele é o autor, ele é Deus, ele é o demiurgo, e você está dentro do mundinho dele. Isso é o que eles chamam de change. Né? Então aqui, o Francisco Javier me elogia aqui, diz, essa sua insuportável maneira de ser é uma das suas melhores virtudes. Sofri bastante com alguns textos desconcertantes que você escreveu. Mas como um quiroprata das ideias, colocou minhas ideias em ordem. Primeiro o medo, depois o estalo e logo o alívio. Eu digo, olha, é exatamente assim. Cada verdade, vamos dizer, espantosa que eu impus às pessoas, o primeiro a se espantar com ela fui eu. Quantas vezes eu descubro as coisas, quando eu percebo com ela, eu fico com o cu na mão. Não fico com o cu na mão porque a mão treme e o cu cai, entendeu? Então, coisas assim, absolutamente aterrorizantes, mas que são verdadeiras. Então eu fui o primeiro. Agora, quer dizer, eu não estou passando para vocês, não estou obrigando vocês a passar por nenhuma experiência que eu mesmo não tenha passado. Então eu estou seguindo o conselho do Itim, quer dizer, eu castigo primeiro a minha própria cidade. Falo, ó, pego o tal do Olavo, eu pego ele pela goela, espremo ele, diz, aqui, filha da puta, tu vai ter que engolir essa verdade, tu não quer, mas vai engolir. Então, né? O mesmo sadismo que eu tenho comigo mesmo, eu tenho com os outros.
Digo, olha aqui, a verdade é essa, está aqui a prova, está aqui o documento, está aqui... Pá. Você tem o direito de continuar se enganando se quiser. Só que é o seguinte, a mente humana, ela tem uma característica sistêmica, orgânica. Quer dizer, quando você nega uma verdade fundamental, você tampa o seu cérebro para milhares de outras verdades simultaneamente. E você acaba virando uma mentira ambulante. Ou seja, você é um neurótico. Meu amigo Manuel Alfredo César Bira definia neurose como uma mentira esquecida na qual você ainda acredita. Então, o preço da negação da verdade é a neurose. Se você quer ficar saudável, quer ter uma alma limpa, saudável, é só você admitir a verdade. Primeiro, a verdade sobre você mesmo. No fim do dia, você para pensar todas as mentiras que você disse, que você pensou e fingiu acreditar, todas as más intenções que você teve. Quer dizer, limpa a sua alma perante Deus. Olha, Deus, eu sou filho da puta mesmo, olha aqui o que eu fiz. No dia seguinte, tu vai fazer a mesma merda. Mas, note bem, tem um monte de personagens na Bíblia que fizeram um monte de sacanagem e Deus os considerou perfeitos. Salomão, Davi, Abraão. Tá certo? Porque Deus não quer perfeição quantitativa. Ele quer que você seja sincero perante Ele. Ser sincero perante Deus é ser sincero perante si mesmo. Esta é a base da sanidade, gente. Sanidade. Sabe o que é sanidade? Sanidade quer dizer o seguinte, que você não é mais o umbigo do mundo. Você vive na realidade agora. Você é um homem adulto. Você é o espoldaios de que falava Aristóteles. Você não fica mais o dia inteiro olhando seu próprio umbigo. Tá certo? Quer dizer, você aprende a se livrar desse resíduo subjetivo, tá certo? Que escraviza a mente humana e a torna incapaz de perceber a realidade. Então, a percepção da realidade e a admissão da realidade é a base da sanidade. O que você faz quando você vai fazer a psicanálise no sentido clássico? Não estou falando pela teoria da psicanálise, mas pela técnica. A técnica é uma anamnese, quer dizer, você lembrar a realidade dos fatos, não é isso? E se desfazer das racionalizações com as quais você encobriu. Então, a hora que você percebe, né, quais foram as suas verdadeiras intenções, etc., ocultas, pronto, você está livre. Então, a sinceridade é a base da sanidade. Então, é por isso que eu não posso escrever o que as pessoas querem que eu escreva. Eu não posso fazer isso. Se eu fizer isso, eu destruo a minha inteligência. Eu quis sempre, meu sonho na minha vida é fazer da minha inteligência um instrumento de perceber a realidade. Esse é o maior sonho que eu tinha. Falei, eu quero ser um sujeito que sabe o que está acontecendo e que entende onde está. Era esse o sonho. E eu acredito que eu estou realizando. Eu não queria mais nada. Eu, inclusive, fiz um voto para Deus, quando eu tinha 20 e poucos anos, olha, se eu ficar sabendo tudo o que eu quero saber, se eu entender tudo o que eu quero entender, eu estou satisfeito, mesmo que eu não consiga escrever uma linha, mesmo que eu não consiga contar para ninguém, porque eu não estou procurando aqui uma profissão e um sucesso na profissão. Eu não estou procurando aplauso, eu quero saber a realidade, meu Deus. Eu pedi isso a Deus. Entendeu? E, no fim, ele deixou não só eu perceber o mundo de realidade, mas também está deixando eu contar para vocês. Você está entendendo? Que eu comecei até tarde, eu não estou... Se eu tivesse afim de, quero fazer sucesso como escritor, quero brilhar, eu teria começado a fazer isso aos 20 anos, escrever besteira aos 20 anos. Felizmente, eu sou um sujeito caridoso. Quer dizer que tudo que eu escrevi aos 20, para os 20 aos 30 anos, eu joguei tudo fora. Eu poupei à humanidade essa experiência traumática, medonha, de ler as merdas de ideias que eu tinha na juventude. Né? E guardei para começar a dizer as coisas quando já sabia alguma coisa, quando tinha alguma experiência. Comecei a escrever na mídia aos 48 anos. Claro que antes escrevi alguma coisa apenas como na condição de repórter. Na condição de comentarista, analista, foi aos 48 anos. Também quando comecei a publicar livro. Né? Então isso quer dizer que eu fiz aquele voto a Deus e o cumpri. Eu digo, Deus, eu não faço questão de contar para ninguém, não faço questão de mostrar para os outros que eu estou sabendo. Eu quero saber. Se você revelar para mim e me privar dos meios de contar para as pessoas, né, eu serei o maior sábio desconhecido do universo. Eu não ligo para isso. Porque eu sei e você sabe que eu sei. E você sabe que eu fui honesto. Eu procurei a verdade e a aceitei. Era isso tudo que eu queria, gente.
Você não sabe o que é você nascer semi-morto e permanecer semi-morto durante 7 anos. É uma experiência maravilhosa, porque daí para dentro o que vier é lucro. Você não tem mais ilusão. Você está entendendo? Por exemplo, eu lembro que quando eu melhorava um pouco da minha doença e conseguia levantar e andar, às vezes até te esquecia como é que andava. Mas aquele negócio de andar, para mim já era, olha que coisa maravilhosa, estou andando. Entendeu? Então, eu sou um cara modesto, eu me contento com pouco. Então, depois, mais tarde, eu li uma frase de São Francisco de Assis que diz, ó, eu preciso de pouco, e mesmo desse pouco, eu preciso muito pouco. Eu também era assim, gente. Eu não contava com nada. Eu falei, estou aqui semi-morto, já morri, porra. Né? Então, aliás, depois, sempre que eu vejo numa situação de perigo, eu sempre falo isso para mim. Eu já morri. Já morri, então não tenho mais nada a perder, então daqui para dentro o que vier é lucro. Né? Então, aliás, esse é um dos segredos da coragem, pô. Você deu a situação de perigo e fala, já morri, já estou do lado de lá, então não preciso de mais nada. Pronto. Agora, tem aqui, um rapaz aqui me escreve um negócio, porra. Cadê o nome do cidadão aqui? Acho que eu perdi. F. Reis. Né? Aqui, ao ver toda a sua combatividade e incansável trabalho em denunciar os estratagemas do esquerdismo, no que acho que você está correto, também me pergunto se nada deve ser dito sobre estratagemas utilizados pelo outro lado, do grande capital internacional para também atingir seu projeto de poder. E o Clube Bilderberg, por exemplo. Digo, ai meu saco, mas quem diz que o Clube Bilderberg é o outro lado? Fábio Reis, está aqui Fábio Reis. Aqui Fábio Reis, quem diz que o Clube Bilderberg é o outro lado? O Clube Bilderberg e do CFR, essa turma do Rockefeller, essa turma globalista, esses caras coordenam a esquerda internacional, eles não são o outro lado. Não há outro lado, minha gente. Quando é que vocês vão entender? Né? O outro lado só existe, vamos dizer, como força cultural remanescente. São partes da Igreja Católica, umas igrejas protestantes, uma parte ínfima do Partido Republicano aqui, que são o movimento conservador. Não há um outro lado organizado em escala internacional. Não há nada. Só tem essa gente do globalismo que são os donos da esquerda. De que vive a esquerda latino-americana? Vive dinheiro da Fundação Ford, da Fundação Rockefeller, dinheiro do Jorge Soros. E o que é isso aí? É os Bilderberg. Então, não há outro lado, tá entendendo? Vamos ver o que mais aqui. Aqui. Que no Brasil está tendo crescendo a moda do barebacking. Bareback quer dizer dar o cu sem camisinha. Ou comer o do seu amigo também sem camisinha, para que se ele tiver AIDS você pegue também. Eu acho uma prática muito saudável que deveria ser adotada pelo nosso ministério. É isso? E também pelo parlamento. E pela classe dos professores universitários. Por que todos vocês não fazem barebacking, tá certo? Vocês todos morrerão dentro de breve tempo e pararão de encher o saco, tá certo? Então fica aí a minha sugestão. Aliás, aqui, você vê, o movimento gay aqui tinha marcado para a posse do Obama, né, uma suruba comemorativa. Eles alugaram um hotel inteiro em Washington e iam lá ficar, né, comendo mutuamente seus cus, tá certo? Para comemorar a posse do Barack Obama. Eu acho uma coisa inteiramente adequada. Tá certo? Porque o Barack Obama veio aí para comer quem estiver na frente. Quer dizer, você virou as costas, lá veio o Barack Obama e Leon Panetta, o homem da KGB, tá certo? Para ferrar com você. Então é simbólico. Agora, infelizmente, né, quando o gerente do hotel foi avisado, ele falou, isso aqui não é um puteiro, fica cancelada a suruba. Né? Então, os caras estão lá, se vocês querem dar, vão dar nas suas casas. Agora, o mais bonito também da posse do Barack Obama é o seguinte, ele primeiro tinha convidado um pastor protestante, o Rick Warren, que é um sujeito mais ou menos conservador, para fazer a oração, né, na posse dele. Daí todo mundo, houve indignação nacional, todo mundo, onde já se viu, conservador, que coisa criminosa, coisa horrível, blá, blá, blá. Daí o Barack Obama chamou um bispo gay, né, para ver se contentava o outro lado.
Daí o Rick Warren, o que fez? Elogiou o bispo gay e disse, muito bom. Então, você entende que é guerra assimétrica, né? Um lado bate e o outro lado puxa o saco de quem bateu. É por isso que tá essa merda. Então, esse Rick Warren, né, é um bunda mole. Isso é que ele é. Porque, bispo gay, e não tem sentido. Quer dizer, claro, pode haver um bispo gay. O bispo é gay, vamos dizer, em segredo, né, faz lá as putarias dele e confessa os seus pecados na esperança de ser perdoado. Então, o universo esteve cheio de bispo gay que está fazendo isso desde o século I. Né? Mas o cara, ele sabe que aquilo é um pecado. Nós vivemos no pecado, gente. Deus não espera da gente que a gente, sabe, pare completamente os pecados. Quando ele fala sede perfeitos, eu digo, você precisa ver o que ele entende como perfeição. Já acabei de dizer para vocês que ele considerou perfeitos homens que pecaram gravemente, muito mais gravemente do que dá o cu, você está entendendo? Você vê, Abraão ofereceu a mulher dele para transar com o sujeito para obter uma vantagem. Tá entendendo? Que coisa mais feia do que isso? Eu acho que dar o cu é menos grave do que isso. Né? Pelo menos o cu é próprio. Né? Agora vai dar da mulher? Que é isso, porra? Né? Nem o Luiz Motti faz isso, ele dá o que é dele. Né? Então Abraão fez isso e Deus o considerou perfeito. Por quê? Porque Abraão era sincero para Deus. Tá certo? E Deus sabe que os nossos defeitos, os nossos pecados são difíceis de vencer, são uma vida inteira, você faz muito de pouquinho, de pouquinho, de pouquinho. Então, bispos gays nesse sentido, só que é o seguinte, o bispo gay agora não é o cara que faz isso, é o sujeito que proclama que o pecado dele é o certo, e quem não comete esse pecado, esse sim é um pecador, e tem que, e não é pro inferno, vai pro inferno e pra cadeia, filha da puta. É isso que eles querem. Olha, gente, eu fiz um monte de putaria na minha vida, tá entendendo? Mas eu nunca proclamei as minhas putarias como norma que a humanidade tem que respeitar e obedecer. Eu nunca fiz isso, meu Deus do céu. Né? Eu lembro o tempo que morava na casa de estudante, a gente levava lá as meninas, né? A casa de estudante tinha 8 andares, elas começavam a andar no 8º andar e iam descendo. Chegaram sexta-feira à noite, elas iam no 8º andar, acontece. Segunda-feira de manhã elas saíam pela porta, né, com aquele sorriso, aquele ar de estupidez, de felicidade estúpida na cara, né? Olha, eu mesmo era um provedor dessas meninas, tá entendendo? Eu levava elas lá, compartilhava com todo mundo, era uma putaria desgraçada. Eu hoje vejo, é na juventude, um jovem maluco, a gente fazia essas coisas, né? Não vou dizer que isso é um comportamento que todo mundo tem que seguir, todo mundo tem que fazer que nem eu. Eu nunca fiz isso. Eu não me orgulho dos meus pecados. Agora, esse bispo gay é um cara que se orgulha dos seus pecados. E quer impor aquilo como norma, e você não pode falar mal. Se você falar mal, é crime de ódio e você vai pra cadeia. Então, isso é demoníaco, gente. Você está entendendo? Isso não é o pecado humano, isso é demoníaco. Agora, o Rick Warren, que diz que é conservador, elogiou Obama porque Obama botou esse cara lá para falar. Agora, pior é essa mulher, vamos dizer aqui, que vai fazer a prece islâmica. O Obama está escolhendo as pessoas a dedo, quer dizer, na CIA ele pôs o homem da KGB. E para discursar, fazer a prece islâmica, ele chama quem? Uma mulher que pertence a uma organização ligada ao Hamas. Prestem atenção. A eleição do Obama é a maior fraude que já houve na história americana. O Obama é uma fraude. Toda a história dele é uma fraude. Os documentos são falsos, a história dele é falsa. Não dá para saber quem é o cara, tá entendendo? E toda essa grande mídia foi tudo aí contratado por George Soros ou outro para inventar uma versão ficcional e impor a narrativa. Tá, só que no fim das contas, o resultado das coisas não vai ser o que está na narrativa, vai ser o que está na realidade, gente. A realidade, mesmo que você a negue, ela continua vigorando. Olha, você quer fazer a experiência? Você vai lá, é o seguinte, vai no caixa eletrônico e vê lá o saldo está em vermelho. Mas daí você inventa uma narrativa de que você tem lá, né, 20 milhões de dólares e começa a passar cheque. E você vai ver o que vai vigorar no fundo, se é, né, a conta real ou cheque. Você pode ser uma pessoa que tenha capacidades persuasivas, né,
capacidades cênicas como Barack Obama. Então você fala com aquela cara de pessoa importante, todo mundo acredita que você está cheio de dinheiro no banco. Agora, mais dia, menos dia, a conta vai estourar, meu filho. Os cheques vão voltar. Os cheques do Barack Obama vão voltar um dia. Pode demorar o tempo que for. Você vê, quanta gente não acreditou na mentira de Stalin, quanta gente não acreditou na mentira de Hitler, né? Você vê, na França, a esquerda francesa, todo mundo acreditava ali que o Hitler era bonzinho. Por quê? Porque o Stalin mandou acreditar, né? Então eles não queriam guerra. Olha, mas não precisa você querer a guerra. O alemão quer, ele vai invadir você. Por mais pacifista que você seja, não vai fazer diferença. Porque isso tudo é o mundo da sua ficção. Na realidade está lá o alemão preparando uma pioca do tamanho de um bonde para pôr no seu orifício anal. É isso que ele está fazendo. E fez. Então, também, você vê, o que está se preparando para esse país é uma desgraça monumental. Quer dizer, é a total ocupação do aparelho de Estado por traidores, por inimigos. Gente da KGB, do Hamas, é isso que está acontecendo, gente. Não é menos do que isso. Né? Então, isso aí vai ter um preço um dia. E será, como diz, o amargo despertar. Às vezes o despertar leva décadas. Por exemplo, os comunistas do mundo, quando teve o discurso do Khrushchev em 56, denunciando os crimes de Stalin, crimes dos quais o próprio Khrushchev tinha sido cúmplice, um monte de comunista entrou em depressão, se suicidou. Carlos Marighella foi internado em depressão. Carlos Marighella, quer dizer, é um homem de ferro, né? É assim, ele começou a chorar, meu mundo caiu, e foi internado com depressão, teve que tomar remédio por causa da decepção que teve com o Stalin. Né? Isso, 30 anos depois do Stalin já está ter cometido esses crimes. Então, os crimes de Barack Obama, um dia virão à tona e vai ser meu mundo caiu. E muita gente vai ser internada com depressão, outros vão se suicidar, etc, etc. Por quê? São pessoas que vivem da negação da verdade, são pessoas que vivem da ficção, que vivem da mentira, e por isso quando você diz uma mentira para elas, elas se apegam àquilo, é aquilo que elas querem. Você quer mentira? Leia o Globo. Faz esse teste do Globo, está lá, a mentira te é imposta, tá certo? Como verdade definitiva. Então vamos lá. Aqui. Olha aqui, o Alexandre Costa manda aqui uma lista de links, né? Tipo assim, do YouTube, o Lula dizendo, vou implantar o socialismo no Brasil. As pessoas não sabem disso. O governo Lula é um governo de transição para o socialismo. Ele ainda não é o socialismo, mas é a transição para o socialismo. Como é que se faz? Manter a economia capitalista funcionando e vai criando um esquema de poder no qual não haja oposição. Né? E assim vai. Agora eu não sei onde está esta... Onde que ele colocou isso aqui? Ele manda para mim, mas ele devia colocar essa lista de links na própria internet. Ô Alexandre, coloca isso em algum site. Essa lista de links aqui é uma preciosidade. Coloca isso em algum lugar, que se for o caso, coloca. Se você não tiver onde colocar, você coloca lá na minha comunidade no Orkut. Isso tem que ficar à disposição das pessoas, é muito importante. E aí vai, eu acho que o nosso tempo acabou, né? Então acabou. Então aqui termina o 100º Broadspeak, tá certo? Ainda devemos... queria avisar vocês de uma outra coisa. Após muitos anos de excelentes trabalhos para nós, o Paulo Diniz está deixando a editoria do Mídia Sem Máscara, porque ele precisa trabalhar e ganhar dinheiro, e que ele pode obter dali é uma miserinha. A gente entende perfeitamente. Então, boa sorte, Paulo Diniz, muito obrigado por tudo. E está assumindo a editoria um novo editor, que é o Edson Camargo, e nós temos alguns planos para fazer modificações. O Mídia Sem Máscara já estava meio sem gás nos últimos tempos, porque o Paulo Diniz não estava podendo fazer.
Então, nós vamos introduzir as modificações, revigorar o Mídia Sem Máscara. Logo vocês terão notícias a esse respeito. Então, muito obrigado a todos. Até a semana que vem, se Deus quiser.